Em meio à crise com Michele Bolsonaro, o senador e pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro reagiu a uma publicação que foi feita pela ex-primeira-dama pelas redes sociais e afirmou que ela está completamente equivocada ao compartilhar um vídeo que, segundo ele, insinua a sua participação em uma suposta festa promovida pelo banqueiro Daniel Vorcaro. A declaração aconteceu durante um evento voltado ao eleitorado feminino do PL. Acho que a produção separou justamente esse trecho. Vamos acompanhar. Mais do que ela fez, eu acho que é algo que ela está sendo induzida ou não dá para entender muito bem. Quando ela pega um vídeo do garotinho, que é do Rio de Janeiro, conhece o garotinho, bota na rede social dela, insinuando que eu posso estar numa festa de Vorcaro, ela está completamente desinformada. Eu quero garantir a todos vocês aqui. A única relação que eu tenho com Vorcaro é sobre o filho do meu pai. É a única. Qualquer reunião que eu tenha tido, qualquer conversa que eu tenha tido, tudo aparece nos celulares dos milhares que estão sendo desbloqueados para ter acesso a qualquer diálogo meu e conversa dele foi sobre o filho do presidente Bolsonaro. Vocês não vão ver eu em festinha de Vorcaro, vocês não vão ver eu em política de Vorcaro, vocês não vão ver eu falando que Estados Unidos trabalhista para tudo quanto é lugar. Nunca entrei em avião de Vorcaro e nunca tive em festinha de astronauta de Vorcaro. Posicionamento de Flávio Bolsonaro nesse evento promovido pelo PL Mulher. Chamar os nossos comentaristas. Quem está preparado ao vivo com a gente é o Bruno Musa. Bruno, seja bem-vindo. Uma ótima noite a você. Se alguém tinha achado que essa história tinha sido encerrada, né? As desavenças estavam estancadas, se enganou. Agora, essa fala de Flávio Bolsonaro, muito possivelmente ele sabia que estava sendo gravado e agora essa declaração acaba sendo compartilhada. Mas importante, na sua avaliação, ele reforçar esse posicionamento dele? Boa noite, Caniato, meus colegas de bancada e a todos que nos escutam no Brasil inteiro. Sem dúvida, eu acho importante, até porque é um momento delicado. É um momento delicado, mas na leitura das entrelinhas pode trazer coisas positivas, inclusive com aquilo que a gente vai falar daqui a pouco, que são os números que foram divulgados há pouco tempo. Veja, eu estava recapitulando um pouco de todo esse tema que acendeu essa chama, basicamente, há poucos dias atrás, quando a Michele veio a público inicialmente e fez aquele vídeo todo bem elaborado, ou seja, houve uma produção por trás e ela falou uma verdade ali, pelo menos para ela, assumindo que ela não entendia de política, que eu acho particularmente difícil de entender política, afinal de contas, tudo muda a qualquer momento. E aí eu fiquei pensando aqui, o que de fato teria acontecido se a Michele Bolsonaro fosse qualquer outra pessoa que pertencesse ao partido e tivesse feito exatamente as mesmas coisas que fez com o vídeo do Flávio Bolsonaro? O que me leva a crer que é normal, e foi a minha opinião aqui desde o começo, que isso seria um tiro pela culatra que sairia para a Michele, ou seja, prejudicial a ela, como de fato parece que está sendo. Por quê? Porque houve ali um desenho daquilo tudo que está acontecendo. Como eu falei, tinha ali um cenário, houve uma produção do texto, foi muito bem elaborado aquilo. Será que havia conhecimento por parte de Jair Bolsonaro? Havia conhecimento das pessoas mais próximas a ela? Eu acredito que não. E falando disso, me parece que esse, repito, é um tiro que saiu para a culatra para ela. E a pergunta é, o que de fato teria acontecido se fosse outra pessoa, que não a Michele, que tivesse feito isso? Provavelmente ela já teria perdido o seu partido ou o seu lugar dentro do partido. O que me leva a crer que a situação ela é delicada, mas o Flávio, ele, até o momento, com as informações que temos, ele, na minha opinião, está lidando muito bem e conduzindo muito bem esse processo. É importante enfatizar com essas palavras, mas me parece que isso, ao menos com as informações que temos até o momento, será superado muito mais fácil do que o que aconteceu, por exemplo, com aquele áudio da eventual aproximação com o Daniel Vorcaro. Pois é, as desavenças entre Flávio Bolsonaro e Michele em destaque na abertura de Os Pingos nos Is. Vamos ao Rio de Janeiro, o Roberto Mota também está preparado. Mota, seja bem-vindo, uma ótima noite a você. Mais um capítulo das desavenças, né, entre Flávio e Michele. Dessa vez, um dia depois de Michele anunciar a saída do PL Mulher, Flávio participa de um encontro promovido pela sigla e reforça o seu posicionamento, mas não deixa de, em alguma medida, criticar ou pelo menos fazer menção a Michele, dizendo que ela estava
completamente equivocada se insinuou que ele tivesse algum tipo de ligação com as festas promovidas por Daniel Vorcaro. Enfim, como avaliar mais um capítulo dessa história? Bem-vindo e boa noite. É uma tarefa quase impossível entender o que está acontecendo, Caniato. Boa noite para você, boa noite aos meus colegas de bancada, boa noite à nossa audiência, que também deve estar aí quebrando a cabeça para entender por que, na véspera do que já pode ser considerada uma das eleições mais importantes da história desse país, num momento crítico para o Brasil, a direita resolveu brigar com ela mesma. Desde janeiro de 2025, a esquerda não vence uma única eleição presidencial na América Latina. Equador, Bolívia, Chile, Honduras, Costa Rica, Colômbia e Peru, todos esses países elegeram presidentes de direita. Então, a única coisa que pode vencer a direita brasileira na próxima eleição parece ser a própria direita. Quem está com a gente aqui em Os Pingos nos Is, voltando à participação aqui no programa, eu que já estive com ele em outros produtos aqui da casa, em outros jornais, Túlio Nassa. Túlio, seja bem-vindo. Uma ótima noite a você. O Túlio gentilmente participando aqui de Os Pingos nos Is. Túlio, como tem observado essas discussões, as trocas de farpas, os embates, as desavenças entre Flávio e Michele? Ontem, o anúncio de saída de Michele Bolsonaro do PL Mulher, alguns atribuíram essa saída naturalmente aos eventos envolvendo Flávio Bolsonaro, e ele no dia de hoje enviando recados e dizendo que não tem absolutamente nada a ver com as tais festas de Daniel Vorcaro. Bem-vindo e boa noite. Boa noite, Caniato. É um prazer estar de volta aqui com você agora nos Pingos nos Is. Boa noite também ao Mota, um prazer voltar a revê-lo, meu colega de bancada do Jornal da Manhã. Boa noite ao Musa também, é a primeira vez que eu divido a bancada aqui com ele, é uma honra e um prazer estar com você aqui também, Musa. Olha, Caniato, essa história ela é um pouco complexa. E como nós estamos em Copa do Mundo, eu vou lembrar de um grande cronista do futebol, Nelson Rodrigues, que dizia o seguinte, que não se faz literatura, futebol e política com bons sentimentos. O que se faz da política? A política se faz com divergência, moderação, ponderação e mediação. Dentro dos muros da política, é evidente que as divergências são muitas. Olha só as divergências que pode ter ocorrido entre Michele Bolsonaro e Flávio Bolsonaro. Primeiro, a própria indicação de Flávio Bolsonaro como sucessor de Jair Bolsonaro e a sua pré-candidatura à presidência da República. Tem uma ala dentro do PL que, sabe-se, queria a candidatura de Tarcísio de Freitas. Depois nós temos as questões estaduais. Quem não se recorda ali da confusão que aconteceu no Ceará, com o apoio de parte do PL ali em relação à candidatura de Ciro Gomes, o que deixou Michele muito estressada. Se não bastasse tudo isso, Michele sofre um drama pessoal terrível. Michele é quem cuida de Jair Bolsonaro, que está isolado, não pode falar, não pode receber pessoas sem autorização do Supremo Tribunal Federal, com dia e com hora marcada, tem uma filha pequena para cuidar. Então, aquilo que cai no colo e nas costas de Michele Bolsonaro é muito grande. Evidente que uma hora esse caldeirão entraria em ebulição e entrou no momento mais ruim, no péssimo momento para Flávio Bolsonaro. É preciso agora que Flávio Bolsonaro lamba as feridas, reúna os cacos e possa retomar a harmonia em torno da sua candidatura. Vamos ver até que ponto isso vai durar, Caniato. Pois é, deixa eu voltar com o Musa, porque o Mota usou uma expressão muito interessante e oportuna, Musa. A direita resolveu brigar com ela mesma. E a gente precisa olhar para os principais personagens, talvez, da direita brasileira e entender de que maneira eles poderiam colaborar com o processo de arrefecimento. Se Jair Bolsonaro estivesse podendo dar as cartas, talvez fosse ele essa figura. Mas, por exemplo, Valdemar Costa Neto voltou de uma viagem dos Estados Unidos justamente para colocar panos quentes. Será que vai resolver? Só o tempo vai dizer, né, Caniato? Mas eu acho que seria mais fácil do que imaginamos, mesmo que fosse, digamos, da porta para fora. Porque, como eu comentei ontem, na minha opinião, na política, o mero protocolo já serve como uma intenção
de comprar uma determinada imagem que queiram. Ou seja, todos sabemos que a relação entre Michele e seus enteados não é das melhores, mas, na verdade, se houver uma mensagem protocolar, uma foto de abraço, um aperto de mão, um sorriso já diferente, mesmo que seja algo falso, grande parte das pessoas já compra essa imagem. Portanto, eu acho que, havendo uma centralização, uma liderança importante, essa união seria mais fácil. Seja ela com Jair, seja outra pessoa, o Valdemar Costa Neto ou qualquer pessoa que venha a ter uma liderança, só que essa liderança precisa ser uma liderança respeitada, admirada. Quem consegue articular essas pessoas que hoje, em grande parte, têm maior ou menor grau sua vida própria e seu capital político, será que você consegue lidar com uma série de egos, uma série de pretensões individuais que são legítimas, mas não legítima esse tipo de ação, no meu entender. A pretensão, cada um, dentro da política, ela é legítima por completo, mas há uma necessidade urgente de trazer, através dessa liderança, essa união, mesmo que seja foto protocolar, para que haja um direcionamento importante para cada uma das campanhas que venham a ser concretizadas. Caso contrário, nós veremos uma série de indivíduos brigando entre si e deixando de lado o cavalo da esquerda correndo aqui em um capítulo, mais uma vez, que pode se repetir, e cada vez mais, concordo com o Mota, nós nos aproximamos de uma eleição que pode ser a mais importante, por uma série de fatores, pelo fiscal, pela onda da tecnologia chegando e a falta da urgência no Brasil de compreensão de um mundo atual. Então, tudo isso pode deixar uma economia completamente dizimada. Ou seja, não temos preparo algum para enfrentar essa onda que já chegou e tem outra muito maior vindo. Então, concordo que ela é a mais importante. E ainda há tempo de ter essa liderança. A questão é, quem será? E será que esses liderados respeitarão? Espero que sim. Pois é, Mota, algumas mensagens aqui da nossa audiência, pessoas que não se lembram de uma situação parecida na política brasileira, né? Desses embates entre figuras tão importantes que fazem parte do mesmo grupo político. A gente consegue medir o quanto isso prejudica a estratégia, por exemplo, da direita nessas eleições? Ou você acha que, da mesma maneira que isso pode, em uma análise muito rápida, essas figuras estariam gastando energia para algo que não é tão importante, mas ao mesmo tempo cria uma expectativa para um momento de reconciliação? Isso poderia, inclusive, fortalecer a retórica? A política é feita de conflitos, de alianças. Eu, na minha breve passagem pela política, eu vi pessoas se jurando de morte, só para depois, 5, 6 meses depois, estarem firmando uma aliança. Eu vi pessoas dizendo que eu nunca mais falo com aquele, e aí diz um palavrão, 1 ano depois estão juntos na mesma chapa. Então, na política, tudo é provisório. Mas eu acho que há um estrago, sim, há um estrago significativo, porque o que nós esperamos dos políticos que se dizem de direita é um comportamento diferente. Essa é uma das diferenças entre a esquerda e a direita. Nós não esperamos que eles tenham o mesmo tipo de comportamento de políticos da esquerda. E o que nós estamos vendo hoje nas redes sociais, para todo lado, são fofocas, insinuações, indiretas, uso de símbolos ocultos. É todo um mise-en-scène que é incompatível com a missão que está diante da direita nesse momento. Então, eu acho que isso causa um estrago grande, sim. Muito disso que está acontecendo agora vai ser guardado, devidamente armazenado pelos esquerdistas, para ser usado lá na frente, no momento certo. Isso. Só para a gente fechar, você, Túlio, dá para a gente colocar em paralelo problemas que são administrados por figuras da esquerda e esses problemas que nós temos observado de figuras importantes da direita? Há uma administração diferente dessas rusgas, dessas desavenças? Você acha que a esquerda acaba administrando melhor? Aquela história de roupa suja se lava dentro de casa?
Com certeza, Caniato, é bem por aí. Shakespeare já falava, né, que é mais fácil conseguir o que se deseja com um sorriso do que na ponta da espada. Se nós olharmos para o campo da esquerda, nós perceberemos que também existem divergências e muitas aqui nessas pré-candidaturas. Veja, o próprio Haddad não queria ser candidato a governo do estado de São Paulo. Márcio França queria a vaga ao Senado e agora terá que ficar com a vice de Haddad. Só que o que faz a esquerda nesse momento? Ela lava a roupa suja dentro de casa. Ela promove encontros, é muito mais no sorriso do que na ponta da espada. E a direita, pelo excesso de transparência, eu concordo com o Mota, a direita tem um sincericídio, né? Parece que eles querem falar tudo o que vem do coração sem muita estratégia política. Isso acaba gerando uma faca de dois gumes. Pode o eleitor perceber a sinceridade nas falas de Michele, mas também pode perceber uma certa desunião. Isso tem duas consequências, dois lados e duas medidas. Agora, nesse mesmo evento do PL Mulher, Flávio afirmou que a campanha irá passar por cima das desavenças. A gente tem manifestação do Flávio Bolsonaro, eu só vou pedir para a nossa produção confirmar, então vamos acompanhar. O que a Michele fez nos últimos dias. Eu, logo, me desconfortável de falar, ela é esposa do meu pai, respeito demais a Michele, e eu tenho a convicção que a gente vai superar mais esse momento difícil e que ela vai estar caminhando junto com a gente, porque ela sabe que o Brasil não suporta mais 4 anos de PT, ela sabe que mais o governo do PT, nossa família, vai ser ainda mais perseguida, e ela sabe que a única alternativa que tem para a gente mudar esse país é o Flávio Bolsonaro, o indicado do presidente Bolsonaro. Então, eu quero, na frente de todos vocês aqui, parabenizar a Michele mais uma vez pelo trabalho que ela fez no PL Mulher. Muitas que estão aqui são representantes do PL dos estados, se interessaram por política, resolveram ser pré-candidatas, inspiradas no que a Michele falou, no que a Michele defendeu, e tem que ser reconhecido esse trabalho dela, e já reconheci uma vez, estou reconhecendo aqui de novo. Tá aí. Você, Bruno Musa, movimentos que indicam que Flávio Bolsonaro pretende colocar um ponto final nessa desavença, mas eu acho que ele faz um aceno também ao eleitorado feminino, né? Ele vem fazendo isso faz um tempo também, né? Vamos lá, vamos ser sinceros aqui que, independente do que venha acontecer, vamos trabalhar com os dados que nós temos hoje, porque, obviamente, o que o Mota colocou é muito importante. Nada na política digamos, eterno. Tudo pode ser alterado a qualquer momento. Com os dados e notícias que nós temos hoje, desde o começo ele vem acenando dessa forma. Ele vem tratando esse fato e a resposta inicial e logo depois dos 2 vídeos que ele postou para a Michele, depois que ela fez o que fez com os vídeos, significa que ele estava, ao menos da boca para fora, em uma missão de paz. Ele foi lá, ele assumiu uma determinada desavença, ele falou que pediu desculpas, ou seja, ao que consta até o momento, ele está em uma missão de paz. Me parece que a estratégia dele é muito mais inteligente. O que eu sigo sem entender é a estratégia da Michele. Podemos aqui conjecturar 1000 coisas, mas continua sendo para mim uma surpresa aquelas perguntas, por que agora e o que ela pretende com isso? Porque não foi de última hora. E convenhamos, o fato que ela expôs ali no primeiro vídeo, Caniato, ele me maltrata numa ligação e etc., são coisas que adultos tratam da porta para dentro de casa. É muito simples. Vem aqui, vem cá, a gente tem uma relação pessoal familiar, aconteceu isso e isso. Agora, com a produção, com vídeo arquitetado, editado, colocar isso muito bem planejado num exato momento, foi, obviamente, uma intenção, houve essa intenção da Michele. E a pergunta continua por que agora e o que ela pretende com isso? Da parte do Flávio, eu acho que ele está muito mais calmo, muito mais sereno e coerente com as respostas, dizendo, estou aqui e basicamente ele está falando, pediu desculpas, estou acenando para uma missão de paz. Você quer? Agora, obviamente, os 2 lados podem não se ligarem nisso e continuarem trabalhando cada um pelo seu oposto. Ou nesse momento, pelo menos a Michele, trabalhando em sentido contrário. E eu continuo perguntando, não entendo o porquê. Antes de passar para o Mota, jogo rápido, tiro rápido, viu, Musa? Você não se arrisca a responder essa pergunta que você fez em relação a qual seria o objetivo? Eu me arriscaria, mas eu não tenho certeza se é. Eu acho que ela tem algum tipo de pretensão maior e que claramente ela quer destruir a campanha do enteado.
Você, Mota, queria que você discorresse a respeito desse questionamento que me parece muito oportuno. Caniato, eu vou reenfatizar aqui. Eu não estou entendendo nada. O que eu não entendo, principalmente, é que a decisão da candidatura do Flávio foi tomada por Jair Bolsonaro. Então, eu não consigo entender como alguém, e são várias pessoas, eu não estou me referindo aqui especificamente a uma, há várias pessoas que são apoiadores de Jair Bolsonaro, algumas até trabalharam de alguma forma no governo Jair Bolsonaro, que acreditam que é possível mudar o cenário da candidatura, mesmo Jair Bolsonaro tendo indicado o Flávio como candidato. Então, eu ainda não consegui captar esse tipo de raciocínio, né? Será que vamos insistir em algum outro nome até que o Jair mude de ideia? E eu não sei por que Bolsonaro mudaria de ideia, especialmente nesse momento, nas condições em que ele está. Então, eu não entendo. E isso pode ser um problema meu mesmo, um problema de incapacidade de entender. Eu não entendo uma disputa por protagonismo na campanha neste momento, nessas condições. Se a gente estivesse num país normal, onde as condições fossem as condições tranquilas para se fazer uma campanha, se Jair Bolsonaro estivesse em gozo dos seus direitos políticos, estivesse livre, como muita gente tem certeza que ele deveria estar, aí tudo bem. Olha aqui, aí se Jair Bolsonaro dissesse, olha, para mim tanto faz, vocês aí disputam e que vença o melhor. Tudo bem, eu compreenderia. Mas a partir do momento em que o Brasil está na situação que está, que Jair Bolsonaro perdeu os direitos políticos e está preso, e indicou o filho para ser candidato, eu realmente não consigo entender o que está acontecendo. Eu vou pedir para o Túlio trazer também a percepção dele a respeito disso. Agora, só leve em consideração a análise que foi feita pelo Musa sobre o vídeo publicado por Michele Bolsonaro, porque algumas pessoas também observaram isso. Túlio, eu queria que você discorresse a respeito da postagem dela. Não é que ela pegou o celular e fez um vídeo selfie, né? No calor do momento, estou insatisfeita, enfim. Teve uma produção, até os objetos colocados, né? Aqueles símbolos, os sinais, enfim, o texto, provavelmente lido em um teleprompter. Você acha que teve a anuência de alguém? Teve a rubrica, talvez, do ex-presidente? Pois é, Caniato, no mundo do direito a gente diz o seguinte, dá-me os indícios que eu te dou os fatos, né? E os indícios que estão por trás da gravação desse vídeo, das falas de Michele, mostram que ali houve sim uma preparação, que ela sabia o que ela estava falando, que não era apenas um momento, um rompante dela de colocar para fora alguma revolta, algum sentimento, que depois ela passaria a mão na cabeça e voltaria atrás. Me parece que aquilo foi preparado. Então, se houve um preparo para isso, a hipótese mais provável é aquela que o Mota trouxe, que pode ser que uma ala do PL queira realmente implodir a candidatura de Flávio Bolsonaro por acreditar que um outro candidato seria melhor, teria uma condição melhor de vencer Lula, especialmente no segundo turno. As últimas pesquisas mostram que Flávio não vem conseguindo ultrapassar Lula no segundo turno. Isso pode estar provocando dentro de uma ala do PL a ideia e a tentativa, através desses fatos, desse fogo amigo, de implodir a candidatura de Flávio Bolsonaro. Mas eu não acredito que haja uma força para isso. Essa desavença familiar não me parece que é algo que vai realmente impulsionar o eleitor despolarizado, que é aquele eleitor que não é ideológico, que ele vota por questões pragmáticas, ele vota muito mais pelas questões econômicas, pelo desgaste do governo federal, do que propriamente ser bolsonarista ou ser lulista.